a história de uma alma torturada num mosteiro isolado que escreve uma carta escrita numa linguagem enigmática que permaneceria um mistério durante mais de 300 anos. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E como vocês podem ver, o vídeo de hoje é mais uma vez sobre uma freira. Já que a gente tá na vibe de falar de freira, tá todo mundo falando de A Freira 2, vamos fazer um vídeo sobre mais uma história bizarra que eu achei por aí. E eu já peço desculpas porque eu acho que esse vídeo vai ser mais curto, é um caso mais curto do que os normais. Vocês não têm noção do caos que foi essa semana e eu tava aqui na minha casa há quase 24 horas sem energia. E esse vídeo vai sair no sábado, eu tô gravando ele na sexta. Então não dá pra ser um caso muito longo pra dar tempo de editar e postar pra vocês. Mas, apesar de ser mais curto, é um caso bem interessante que eu queria trazer pro canal de qualquer forma. Então, vai ser interessante, eu prometo. E se vocês podem ver, meu cabelo tá mais claro. Fiz um negócio no salão essa semana que ele desbotou completamente. Eu confesso pra vocês que eu gostei até dele mais claro assim. Só que aí a raiz começa a aparecer mais cedo e aí vai me dar mais trabalho. Então assim, eu vou retocar ele hoje. Mas tô quase loira, né? Tô quase loira. Eu gostei. Enfim, sem mais enrolação, bora pra história. Hoje a gente volta pro ano 1676. Sim, essa história, ó, tem tempo. O dia era 11 de agosto, um grupo de freiras estava assistindo uma apresentação no coral, quando elas perceberam que uma colega delas, a irmã Maria, tinha desaparecido. Na verdade, elas não achavam que ela tinha desaparecido ainda, mas ela não estava assistindo o coral com elas, o que era bem estranho, afinal ela sempre estava lá. Na verdade, todas as freiras sempre faziam esses compromissos juntas, então não fazia sentido que alguém não estivesse lá, a não ser que algo grave tivesse acontecido. O monastério que a gente está falando ficava na Sicília, o nome era Palma di Montechiaro. E aí as freiras decidiram ir procurar a irmã Maria. Elas procuraram por todos os corredores enormes do monastério, os locais onde elas ficavam normalmente rezando ou a trabalho. E aí quando elas não encontraram ela em nenhum lugar, elas decidiram procurar na zona residencial, a parte onde ficavam os quartos. Reza a lenda que quando elas se aproximaram da porta do quarto da irmã Maria, elas sentiram um medo estranho, que não fazia sentido. Parecia que em direção àquela porta tinha um clima, uma atmosfera mais sombria e estranha. E não ajudou que quando elas chegaram perto, elas começaram a ouvir uns gritos e uns gemidos vindos por trás daquela porta. Vocês sabem que naquela época, e até meio que agora, a freira perfeita deveria ser devota a Deus, piedosa, cantar os coros da igreja e principalmente ensinar os alunos e alunas. Mas é claro que a gente também tem aquelas freiras que se tornaram bem populares nos filmes de terror. Aquelas que são más, possuídas e que aterrorizam qualquer pessoa que entre no caminho delas. Voltando um pouquinho, antes da gente falar o que tinha atrás daquela porta, vamos falar sobre a irmã Maria. Ela, na verdade, nasceu com o nome Isabella Tomasi. A gente não sabe em qual lugar, mas foi na Itália em 1645. Ela era filha de um príncipe chamado Giulio Tomasi de Lampedusa. Quando ela tinha 15 anos, ela decidiu se tornar freira. Ela então foi batizada e renomeada como Maria Crocifissa della Concezione. Era muito comum, e eu acho que ainda é até hoje, depois que as freiras são batizadas, elas escolherem um novo nome, que seria um nome religioso, por isso agora ela se chamava Maria. Esse novo nome simboliza agora o relacionamento dela com Deus e com o cristianismo. Então, quando você abandona o seu nome antigo, você deixa para trás também os pecados e a sua vida passada antes de entrar na igreja. E como todas as outras freiras, depois de batizada, a irmã Maria abraçou totalmente o papel dela como freira. Então, no começo, ela fazia todas as atividades como todas as outras, ela era muito devota, ela rezava bastante, ela participava das atividades do coro e de todas as outras que tinham ali naquele monastério. Só que com o tempo, o comportamento dela começou a ficar diferente. Ela começou a dizer para as outras freiras do convento que o diabo a possuía. E ela acreditava piamente que o diabo estava tentando o tempo todo fazê-la virar as costas para Deus. Ela também dizia que ele estava tentando fazer com que ela seguisse o caminho do mal e também pecar contra a vontade dela.
A Maria ficou 16 anos no convento antes desses acontecimentos que a gente vai falar nesse vídeo. E durante todos esses anos, as outras irmãs presenciaram ela tendo esses comportamentos estranhos. Algumas diziam que quando ela chegava perto do altar, ela começava a gritar para algo que parecia que só ela estava vendo. Ela até confessou um dia para um dos padres que ouvia o diabo sussurrando nos ouvidos dela. E agora a gente volta para o dia 11 de agosto de 1676. Quando as outras irmãs abriram a porta do quarto da irmã Maria, elas encontraram ela deitada no chão e se contorcendo. Ela parecia ter uma expressão de muita dor e muito medo no rosto. Ao mesmo tempo, ela não falava coisa com coisa e ela soltava alguns gritos do nada, como se ela estivesse sentindo dor. O rosto dela também estava manchado com uma tinta preta, e elas repararam que na mão dela tinha uma carta. Ela também foi descrita como em um estado de transe, e assim que as irmãs chegaram até ela e começaram a perguntar o que tinha acontecido, levaram algumas toalhas molhadas para colocar no rosto dela, afinal ela estava suando bastante e parecia estar sentindo aquela dor. Ela pareceu sair daquele transe imediatamente. Só que depois que ela voltou do transe, ela estava bem exausta e fraca. Então as irmãs chamaram alguns padres para ajudar também, colocaram ela na cama e depois de algum tempo, conforme ela foi melhorando o estado de saúde, eles foram questionando o que tinha acontecido. A Maria disse que ela tinha sido possuída e que o diabo tinha feito ela escrever aquela carta que foi encontrada na mão dela. Ela disse que ela não sabia o que ela tinha escrito e ela também não percebeu o que estava escrevendo, apesar de ter sido ela que escreveu. Então, bem curiosas, as freiras pegaram aquela carta e começaram a inspecionar o conteúdo dela. Essa carta é bem estranha, as letras, a forma que ela foi escrita parecia toda floreada, um jeito de escrever que elas não escreviam naquela época. Além disso, elas não conseguiam entender o conteúdo daquela carta. Às vezes eles entendiam alguma palavra ou outra, mas nada fazia sentido e ninguém conseguia decifrar aquele conteúdo. Logo, elas começaram a dizer que era a letra do diabo. E o conteúdo era uma mistura de antigas letras latinas, gregas e árabes, além de ter outros símbolos ocultos. É claro que isso deixou todo mundo bem curioso. Será que realmente a Maria tinha sido possuída? Será que o diabo mesmo escreveu aquelas palavras? E se tinha sido ele, o que ele queria dizer com aquela carta? Felizmente, depois de escrever essa carta misteriosa, não aconteceu mais nada com a irmã Maria, apesar dela apresentar ainda alguns comportamentos meio estranhos. Sinceramente, pesquisando esse caso, eu tentei muito achar sobre o restante da vida da Maria, mas eu não encontrei nada. A maioria das pessoas que falou sobre esse caso também não chega a falar sobre isso. Eu imagino que não deva ter tido muitas manifestações depois, senão talvez isso seria relatado. Mas ao mesmo tempo, esse caso é muito antigo e o que a gente tem de história hoje são relatos de relatos de relatos. Então provavelmente o restante da vida dela se perdeu e todo mundo ficou focado nessa carta. Mas a gente tem um relato de uma freira que, em teoria, estava presente naquele momento e conversou com a Maria depois do acontecido. E ela disse que a Maria disse para ela mais ou menos o seguinte: ela disse que dias antes ela confessou, dizendo que se viu cercada por um grande número de espíritos malignos furiosos enviados pela ordem infernal de Lúcifer a pegar o papel e a caneta, e ele ordenou que um desses espíritos condenados escrevesse. Então, basicamente, o que se acreditava na época é que realmente tinha sido uma possessão e que algum espírito maligno tivesse escrito só palavras contra Deus. Apesar disso, nenhum deles conseguia decifrar nada e o conteúdo dessa carta se tornou um mistério durante 300 anos, até 2017. Sim, temos tradução. E essa tradução aconteceu em parte graças à Dark Web. Existe um centro de ciências que fica na Itália, que foi fundado em 1969. O nome dele é Ludum, ou Ludum, não sei como pronuncia. É uma instituição que tem trabalhado com organizações de linguística e de educação. Os pesquisadores que estavam nesse instituto já estavam tentando decifrar essa carta há muito tempo. E aí eles se depararam com um serviço de software que, em teoria, seria usado por serviços de inteligência para decifrar códigos.
eles precisavam encontrar esse software que ficava escondido na Dark Web. Em teoria, ele foi criado por militares e aplicado em diversos governos pelo mundo. E aí o que eles fizeram? Já tinham o reconhecimento de algumas línguas dentro daquele código, que eram latina, árabe, grega e até russa. E aí eles decidiram inserir esses idiomas dentro do software. E aí eles estavam com bastante expectativa, eles só tinham que esperar que aquilo fosse funcionar. E para surpresa deles, funcionou. Na verdade, o software conseguiu traduzir boa parte da carta, mas não ela inteira. Foi mais ou menos 70%. E tenham em mente que a linguagem que a carta foi escrita é muito antiga. Então eles tentaram adaptar para uma tradução atual. Eles determinaram que a mensagem era claramente demoníaca, mas ao mesmo tempo não fazia muito sentido. A carta dizia algo como: os humanos são responsáveis pela criação de Deus. Esse sistema não funciona para ninguém. Deus pensa que pode libertar os mortais. Talvez agora Styx tenha certeza. Deus e Jesus são pesos mortos. É claro que essa não é uma tradução exata, ainda mais porque ela foi traduzida primeiro para o italiano e aí agora a gente tem a tradução para o português, sendo que antes estava em latim, em grego, em árabe. Então assim, vocês sabem que é muito diferente você conseguir adaptar para as outras línguas. Porém, se as freiras tivessem conseguido ler essa mensagem naquela época, elas provavelmente seriam executadas por heresia. Até porque isso que está escrito não era algo que uma freira deveria pensar e muito menos escrever. E aí vocês devem estar se perguntando, na verdade eu me perguntei porque eu fiquei bem curiosa com essa parte. O que é esse tal de Styx? Styx provavelmente está relacionado à mitologia grega. E assim, fontes de internet, tá? Eu não sei nada sobre mitologia, então se alguém manja e quiser me corrigir, fica à vontade nos comentários. Vou trazer aqui pra vocês o que eu encontrei. Na mitologia grega, o rio Styx separa o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Seria um dos rios do submundo. A palavra Styx significa literalmente estremecer e também expressa aversão à morte. Na Ilíada e na Odisseia de Homero, os deuses juram pelas águas do Estige como seu juramento mais vinculativo. Os antigos também acreditavam que as águas daquele rio eram venenosas e dissolveriam qualquer recipiente que ela fosse colocada, exceto aquele feito de casco de cavalo ou de burro. Também tem uma lenda que Alexandre o Grande foi envenenado por essas águas. E também seria a água em que o Aquiles tivesse sido mergulhado para ele ficar meio que invencível, mas seguraram ele pelos calcanhares e por isso o calcanhar de Aquiles é o ponto fraco dele. Então, basicamente, essa é a tradução e existem algumas explicações para essa carta que a maioria das pessoas acredita hoje em dia. Muitos historiadores acreditam que, na verdade, foi uma pegadinha feita por uma freira que estava entediada dentro do convento. Também acreditam que ela não gostava muito de ser freira e, na verdade, estava querendo desabafar as frustrações dela. Então ela teria colocado o sentimento real dela e os pensamentos heréticos para a época e também rebeldes, mas em forma de código. E ela teria criado esse código para poder disfarçar as palavras. Ela também poderia ter sido linguista e talvez ninguém sabia que ela aprendeu sozinha grego, latim e árabe. Afinal, por muitos anos, a Maria leu várias escrituras religiosas. E essas escrituras foram escritas em línguas antigas. Isso pode ter permitido que ela mesma criasse um código secreto. Mas é claro que outros historiadores acreditam que aquela é a caligrafia do diabo. E também poderia, por fim, ter uma explicação mais psicológica. Algumas pessoas que estudam o caso acreditam que a Maria sofria de esquizofrenia. As alucinações religiosas são as alucinações mais comuns. E aí ela pode ter tido alucinações auditivas, vozes, coisas que você não consegue ver, mas você ouve, então pode ser da condição da esquizofrenia. E os desmaios e os gritos que ela tinha também poderiam ter sido causadas pela perda de lucidez. É claro que a gente não pode fazer um diagnóstico dela agora, então não dá para ser confirmado se ela tinha uma doença mental ou não. O diretor do museu, Ludum, ele deu uma entrevista e ele disse: é como se a carta tivesse sido escrita em taquigrafia. Nós especulamos que a irmã Maria criou um novo vocabulário usando alfabetos antigos que ela pode ter conhecido. Mas também tem relatos da abadesa Maria Serafica, dizendo que a igreja enxergou o episódio como uma luta da madre contra inúmeros espíritos malignos.
Ela também explicou que o diabo teria forçado a freira a assinar a mensagem, mas ela não obedeceu e acabou assinando só a palavra Orrimé, que significaria ó eu. Depois da morte, a irmã Maria foi considerada como uma vitoriosa contra o mal, e ela também foi considerada como venerável, ou seja, digna de estima, mas não formalmente uma santa. Bom, essa foi a história da irmã Maria. Quero muito saber a opinião de vocês, se vocês acham que realmente ela estava possuída, se ela estava só querendo dar uma zoadinha na igreja, ou se ela realmente tinha alguma doença. E até a próxima!